Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Eu sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 4 de agosto de 2024, estamos no inverno deste presente ano, aqui no litoral sul da cidade de São Paulo. Hoje estamos aqui para realizar mais uma aula do nosso curso, o que é o Espiritismo, da edição da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Já progredimos um pouco nesse estudo. Hoje vamos tratar da 8ª aula, parte B. Dai de graça o que de graça recebestes. Assunto importantíssimo na moral espírita cristã. Antes de iniciarmos, trouxe meu café, que não pode faltar nos nossos encontros. Vamos fazer este estudo em cerca de 3 páginas. Vamos iniciar de imediato e fazer os comentários pertinentes. 8ª aula, parte B, dai de graça o que de graça recebestes. Inicia com uma citação do Evangelho de Mateus. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Então aqui temos uma recomendação, né? Uma lição aí do Mestre Jesus, anotada por Mateus, que trata, né, da faculdade que todos nós temos de poder curar os doentes. Vamos lembrar a faculdade de cura, né, que alguns espíritos detêm e que tem que colocar em movimento no trabalho ao próximo. Ressuscitai os mortos. Muitas vezes, né, esse termo, ressuscitai os mortos, muitas pessoas levam a considerar o quê? Que seria aí uma violação da lei de destruição, ou seja, uma pessoa que tem aí a morte decretada pelas leis biológicas estaria de volta à vida. Vamos lembrar, né, outro tipo de interpretação, ressuscitar os mortos, porque há muita gente, muitos de nós muitas vezes, estamos organicamente vivos, mas emocionalmente mortos, mentalmente mortos, intelectualmente mortos. Então, a faculdade, né, que muitas vezes o médium pode utilizar, né, para ressuscitar esses mortos, despertar eles, né, para vida, né, e não aquele sentido de você trazer a vida novamente, né, violando a lei de destruição, que seria uma violação. Aí a lei de Deus já não seria mais perfeita, de alguém que morreu ressuscitar. Não, aqui é no sentido de uma ressurreição moral, emocional, intelectual aos mortos de espírito, né? Muitas vezes estão vivos apenas organicamente. E assim também, como na questão dos desencarnados que já perderam o seu corpo, muitas vezes perderam o seu corpo e estão vivos, né? Outros mortos, outros vivos. Então, há que se tomar cuidado, né, com a interpretação dessa parte, que ela é mais ampla do que pode parecer à primeira vista. Purificai os leprosos. A questão dos leprosos aqui se aplica a todas as doenças, aos vícios moral da alma, né? Posso dizer aqui, né, que a questão da maldade é como se fosse uma lepra, né? Ela deforma o perispírito. Muitas vezes o espírito está com a aparência ali corporal razoável, né? Mas o seu espírito está todo deformado, está como que tivesse uma lepra espiritual, né? E ele vai tomar conhecimento disso, né? A pessoa, muitas vezes, no momento de desencarnar. Expulsai os demônios no sentido de espíritos ignorantes, né? Que estão aí iludidos, estão consumidos pelo ódio.
Então, nós sabemos que no Espiritismo, né, não há crença aí nos demônios, mas aqui os demônios mais no sentido lá do termo grego, né, daimon. Daimon queria dizer lá para os gregos, bom gênio, que a teologia muitas vezes trouxe para o sentido negativo. Então, nessa ideia, há espíritos bons e ruins, né? No momento aí da sua faixa de evolução. E quando se refere a demônios, está se referindo a esses espíritos com interesses aí de vingança, nutridos pelo ódio, iludidos, ignorantes, né? No sentido de não conhecer. Então, a faculdade mediúnica, muitas vezes, pode ajudar aí com a autoridade moral para isso, né? Porque não basta querer expulsar um demônio, né? Um espírito inferior, tem que ter autoridade moral para isso. Pode ajudar aí alguns aí que são hospedeiros, né? Uma espécie de simbiose entre os dois, né? O perseguidor e o encarnado. Os dois tendo responsabilidade por essa ligação. E dá de graça o que de graça recebestes, de graça dai. Recomendando que isso não foi fruto do nosso trabalho, né? Esses aprendizados nós não podemos cobrar por isso. Outra citação de Marcos agora, o Evangelho de Marcos. Guardai-vos dos escribas que gostam de circular de togas, de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes, mas devoram as casas das viúvas e simulam que estão rezando longamente. Esses receberão sentença mais severa. Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40. Agora, no Evangelho de Marcos, né, recomendação para se guardar dos escribas, né, o crente mais ou menos que tem a aparência só, Jesus está se referindo aqui, né, muitas vezes com paramentos, né, toda a parafernália exterior, né, muito bem organizada, mas interiormente não há uma modificação moral, uma reforma moral, né, que gostam, né, de esquentar a vaidade, o orgulho, nas praças públicas, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas para serem vistos, né? Gostam de honras, vícios que nós temos que nos depurar, né? E que devoram as casas das viúvas e simulam que estão rezando longamente, né? Ela reza muitas vezes só de aparência. Jesus diz que esses receberão sentença mais severa. Seguindo, dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos discípulos, recomendando-lhes dessa forma que não aceitassem pagamentos pela dispensa dos bens, cuja obtenção nada lhes houvesse custado, ou seja, que nada cobrassem dos outros por aquilo que não pagaram. O que eles receberam gratuitamente foi a faculdade de curar doentes e expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Essa capacidade lhes fora dada de graça, para que aliviassem os que sofriam e ajudassem a propagação da fé. E por isso lhes prescrevera o mestre que não a transformassem em artigos de comércio ou de especulação e muito menos em meio de vida. Agora, seguindo comentários acerca daquelas citações, né, recomendando darmos de graça o que de graça recebemos, que não aceitemos pagamento, né? Jesus direcionou os discípulos, mas também a nós que detemos essa faculdade, todos nós temos a faculdade mediúnica, como vimos em aulas anteriores. Esses bens divinos aí, não pagamos nada por eles, né? Então não devemos cobrar nada para devolver, né, ao mundo uma graça, né, um dom que nós recebemos, uma faculdade de trabalho. Aqui é a faculdade, muitas vezes, de curar os doentes, expulsar os demônios, que nós acabamos de comentar, demônios no sentido de maus espíritos. Essa capacidade nos foi dada de graça para que nós aliviássemos os que sofrem, ajudássemos na propagação da fé. Então todos nós somos médiuns, né? Tem os que são de cura, outros são psicógrafos, tem aquele que tem o dom da oratória, aquele que tem a semiose da escrita, né? Então,
da comunicação, do acolhimento. Então, é toda uma variedade de faculdades, da intuição mediúnica. Foi assim que recebemos a lição do mestre, né? Que não transformássemos essas possibilidades em artigo de comércio, né? Não nos tornássemos mercenários, especuladores, e muito menos que seja uma profissão, né? Um meio de vida. Também disse Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que, a pretexto de longas orações, devoram as casas das viúvas. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 4. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Quando fazemos alguém pagar por esse ato de intercessão junto a Deus, transformamos-nos em intermediários assalariados, tornando assim a prece uma simples fórmula. Agora, fazendo referência às preces, Jesus recomenda, né, que as nossas preces não sejam pagas, né, que não cobrássemos para orar, né, fazer rezas para os outros, e nem que nos assemelhássemos a alguns escribas, né, que a pretexto de longas orações devoram as casas das viúvas, né, no sentido do que, né, acabar com os bens das viúvas, né, fazendo elas pagarem por uma situação aí que, pela lei natural, tem que ser exercida gratuitamente. A prece é um ato de caridade, é um impulso do coração, né? É um ato de intercessão junto a Deus, e não podemos nos tornar intermediários assalariados nesse processo. A prece, dessa forma, né, desviada da sua real finalidade, ela se torna uma simples fórmula cabalística, né, vamos dizer assim. Deus não vende os benefícios que concede. Seria um absurdo pensar que podemos subordinar um ato de clemência, de bondade e de justiça solicitado à sua misericórdia a uma quantia em dinheiro. Deus não nos cobra, né, pelos bens que nos confere, né? Não vende os seus benefícios para todos nós, né? Então, dessa maneira, é um absurdo pensarmos, né, que podemos subordinar um ato de clemência, de bondade e justiça, como a prece ou as faculdades mediúnicas, né, solicitado a sua misericórdia, né, que Deus nos concedeu pela sua misericórdia, cobrando dinheiro. Então, Deus é justo, tem a sua justiça e a sua misericórdia. A lei de Deus, né, se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaria mais reencarnados, né, se fosse só levado em consideração a questão da justiça, porque não seria justo nós reencarnarmos de novo diante de todos os erros que nós cometemos nas nossas diversas reencarnações sucessivas. Estamos aqui, muitas vezes, por causa da misericórdia de Deus. Uma coisa ainda que nós não aprendemos aqui na nossa lei humana é que justiça sem misericórdia não é justiça. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar à criatura imperfeita o direito de fixar um preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, nasce para todos, tanto para os pobres como para os ricos. Seguindo, né, tanto a razão, o bom senso, a lógica, a racionalidade, né, nos diz que Deus, que é a perfeição absoluta, por isso que eu disse lá atrás, né, que não pode derrogar uma lei perfeita como a lei de destruição, né? Porque a lei de destruição prescreve o quê? Tudo que é matéria se destrói. Então, quando nós morremos, nós estamos submetidos à lei de destruição, né? Agora, se voltássemos à vida, né, como que é o dogma do milagre, nós estaríamos derrubando essa lei, né? Então já não seria mais perfeita, já que ela precisa de correção, ok? Seguindo, não podemos fixar preço para a justiça de Deus, né? Seria uma arrogância, né? Uma ousadia de uma imoralidade absurda, né? Tentar fixar um preço para a justiça e misericórdia de Deus. A justiça de Deus abrange a todos, tanto o pobre como o rico, né? Tanto o mesmo pássaro que está na árvore é protegido por Deus, como a cobra, a serpente,
que habita a mesma árvore, coisa que também nós não entendemos ainda, né? Muitos de nós querem matar a serpente e preservar apenas o pássaro. Deus preserva os dois. Então, muitas vezes, entre os conflitos entre algoz e vítima, muitos querem acabar com o algoz, né? Submetê-lo à pena de morte, tirar ele da frente, mas Deus quer preservar os dois. A mesma coisa com os nossos supostos inimigos, né? Que na verdade não passa de uma ilusão, né? Nós achamos que temos e podemos manter um inimigo, né? Isso é temporário. Deus, né? Para todos aqueles que nós consideramos inimigos, Ele quer o bem, quer que nós nos reconciliemos. Então, enquanto nós não entendermos essas coisas, teremos muitas dificuldades ainda nas nossas reencarnações. Os médios intermediários entre a espiritualidade e o mundo material, verdadeiras pontes de ligação entre os dois planos da vida, são os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, mostrando-lhes o caminho do bem e para trazê-los à fé. Não devem nunca vender palavras que não lhes pertencem, de vez que não são produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Os médios, né, que são os intermediários entre a espiritualidade e o mundo material, o nosso, né, temporário aqui, são como pontes de ligação, diz aqui, né, o parágrafo, são intérpretes dos espíritos, transmitem as suas comunicações aos homens para instruí-los, para fazê-los avançar intelectual, moralmente, né, para encaminhar para o caminho do bem, para trazê-los à fé. Então, ninguém pode sair vendendo essas bondades e benfeitorias divinas em nos conceder instrumentos de trabalho, dado que essas faculdades não pertencem a nós, né? Não foram fruto da nossa concepção, nem de nossas pesquisas e nem do nosso trabalho. Então, não está dentro da lei natural de trabalho, né? Nós temos o direito ao que rendemos como frutos do nosso trabalho, né? Perante o direito natural. Mas essas questões aqui não são nossas, né? São dons de misericórdia, de acréscimo, muitas vezes como prova, missão para os espíritos se reabilitarem. A mediunidade séria não pode ser nem será jamais uma profissão. No seu aspecto de concessão como prova, é uma faculdade essencialmente mutável e variável. Não funciona como uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, da qual você tem o direito de dispor como se queira. A mediunidade séria, né, não o mediunismo, que na verdade é a mediunidade deseducada, né? Por isso que o médium tem que passar por cursos, se desenvolver intelectualmente, moralmente, né, para saber o oceano onde está navegando, né? Não pode se tornar uma profissão, né? A ter remuneração pelo uso dessa mediunidade. Muitas vezes lhe é dado essa faculdade como prova, né? Para vencer algumas dificuldades e para produzir o bem do próximo, sendo a faculdade mutável e variável, porque pode mudar, o médium pode até perder a possibilidade aí de sintonizar com os bons espíritos e se tornar joguete de espíritos inferiores quando desvia, né, da sua finalidade em acordo com o Evangelho, por exemplo. Começa a ter interesse pessoal, começa a receber dinheiro por causa dessa situação. Claro que os espíritos bons vão se afastar e quem vai se cercar é os espíritos pseudo-sábios, que respondem a tudo sem compromisso com a verdade. Que mais? Espíritos que vão fascinar o médium, espíritos levianos, zombeteiros, e aí a faculdade fica totalmente perdida e muitas vezes o médium tomba na reencarnação, né? Então essa faculdade, já que não veio do nosso estudo e do nosso trabalho, né, não podemos dispor como queiramos, né? Nós temos que seguir ali as recomendações e os aprendizados do Evangelho. Por fim, orienta-nos Allan Kardec, abre aspas, que aquele, pois, que não tem do que viver,
procure outros recursos que não os da mediunidade e que não lhe consagre, se necessário, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e os seus sacrifícios, enquanto se afastarão dos que pretendem fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10. Comentário de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência dessa lição sobre dai de graça o que de graça recebestes. Então, ele diz, né, Kardec, que se nós não tivermos meios de como sobreviver, né, atender às nossas necessidades, que não seja a mediunidade essa porta, ok? Que consagremos a mediunidade o tempo que dispomos, né? Muitas vezes o indivíduo está tão atarefado ali com situações para sobreviver, que às vezes sobra pouco tempo, né, para o exercício mediúnico. Então, que ele tenha bom senso e consagre o tempo que for possível, né? Não querendo se aventurar em tomar tarefas e cobrar por elas, né? Para aumentar a renda, né? Para ter bens e interesses pessoais atendidos. Então, a mediunidade é muito séria, né? Os espíritos vão levar em conta, muitas vezes, os sacrifícios que o médium faz, né? Para trabalhar, né? Para fazer uma questão voluntária, em exercício aí ser um dos exércitos de Jesus, né? E não fazer da mediunidade um meio de subir na vida. Acho que fica bem claro, né? Nessa lição aí, algumas situações que não podemos cobrar, não podemos usar como profissão, né? Esses dons e essas faculdades. Bibliografia utilizada, a Bíblia de Jerusalém, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Para terminar, a fixação do aprendizado, aquelas 3 questões que se tornaram de praxe aqui do canal, desse estudo. Questão número 1, explique a frase de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Então, é uma recomendação do Mestre Jesus para que todos nós não aceitássemos pagamentos pela dispensa dos bens, cuja obtenção nada nos custou, ou seja, que nada cobrássemos dos outros por aquilo que não pagamos. O que recebemos foi a faculdade de curar doentes e expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Essa capacidade nos foi dada de graça para que aliviássemos os que sofrem e ajudássemos na propagação da fé. Prescreveu o Mestre que não a transformássemos em artigo de comércio ou de especulação, e muito menos em meio de vida. Questão 2, porque não devemos comercializar a mediunidade, porque não devemos nunca vender palavras que não nos pertencem, de vez que não são produto da nossa concepção, nem de nossas pesquisas, nem de nosso trabalho pessoal. A mediunidade séria não pode ser, nem será jamais uma profissão. E a 3, na sua opinião, o que é um bom médium? O que estuda, observa e pratica a moral espírita cristã em toda a sua pureza e integridade. Ok? Desse modo encerramos a nossa 8ª aula, parte B. No próximo vídeo, vamos partir para a 9ª aula, parte A caridade segundo São Paulo. Ok? Dessa forma, agradeço a todos pela presença em mais esse encontro, que pudemos aprender um pouco. Peço que curtam, que se inscrevam no canal, que compartilhem, que comentem, né? É importante para o canal se desenvolver, não por minha causa, mas por causa da doutrina espírita, ela que merece, né, a divulgação e todo esse trabalho para que atinja mais corações, mais pessoas, salve mais vidas. Assim sendo, desejo a todos uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, uma boa tarde, de acordo com o horário que estão me vendo, ok? Até uma próxima oportunidade.